Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é o maior poeta do século XX, sem sombra de dúvida. Não vislumbro nenhum outro poeta que tenha escrito com tamanha força, com tamanha fúria, com tamanha dimensão da palavra. A palavra em Pessoa é uma palavra filosófica, uma palavra que atinge níveis nunca antes imaginados, nunca referenciados da maneira que foram com ele. Fernando Pessoa toca mais do que o coração, imprime na alma a palavra portuguesa. A língua portuguesa nunca chegou num nível tão intenso, de um pensamento tão claro e ao mesmo tempo tão efetivo quanto fez na obra de Fernando Pessoa. Hoje vou ler um texto de Alberto Caeiro, um dos heterônimos principais de Pessoa, a história do menino Jesus, que ele escreve com maestria, poesia muito emocionante, muito altíssimo nível. No meio-dia de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino. A correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu tudo era falso, tudo em desacordo, com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério, e de vez em quando de se tornar outra vez homem, e subir para a cruz e estar sempre a morrer, como uma coroa toda à roda de espinhos, e os pés espetados por um prego com cabeça, e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro, e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque nem era do mundo nem era pomba. E sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, em que ele tinha vindo do céu, e queriam que ele, que só nascera de mãe, e que nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia, que Deus estava a dormir, e o Espírito Santo estava a voar. Ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois fugiu para o sol e desceu no primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia, comigo. É uma criança bonita, de riso natural, limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água. Colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e porque toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas, com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas, quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar para o chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia, e o Espírito Santo coça-se com o bico, e empoleira-se nas calçadas e suja-as. Tudo no céu é estúpido, como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada, e por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços, e eu o levo ao colo para casa.
Ele mora comigo, na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é humano que é natural. Ele é divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei, com toda certeza, que Ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina. É a minha cotidiana vida de poeta. E é porque Ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo, dá a minha mão a mim e outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo, e gozando o nosso segredo comum, que é saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre, a direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons, são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro. Mas vivemos juntos, e dois, como um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer brincamos, às 5 pedrinhas, no degrau da porta de casa, graves como convém a um Deus e a um poeta. É como se cada pedra fosse todo o universo, e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias, das coisas só dos homens, e ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras, e dos comércios, e dos navios que ficam fumo no ar, dos altos mares, porque ele sabe que a tudo isso falta aquela verdade que uma flor tem ao florescer, e que anda com a luz do sol, a variar os montes e os vales, e a fazer doer aos olhos os muros caiados. Depois ele adormece, e eu deito-o. Levo-o ao colo para dentro de casa, e deito-o, despindo lentamente, e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno, até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma, e às vezes acorda de noite, e brinca com os meus sonhos, vira uns de pernas pro ar, põe uns em cima dos outros e bate palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa, despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Essa é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? Alberto Cairo. Até o próximo post.